Já estamos de volta com o Brasil Urgente para Campinas e também para toda a nossa região. Você está vendo aqui ao meu lado a Adriana Borgo, ela que é da AFAPESP, né, a Associação dos Familiares e Amigos dos Policiais do Estado de São Paulo, e também integra a Comissão de Direitos Humanos, né, e que acompanha todos os casos envolvendo policiais militares. Adriana, boa tarde. Boa tarde. É um prazer te receber aqui nos estúdios da Band. Prazer todo meu, Rodrigo. Bom, Adriana, a primeira coisa que a gente queria discutir contigo, a Band teve acesso hoje com exclusividade a mais uma cena desse cotidiano e que não deveria ser cotidiano não devia ser regra não, infelizmente está virando, que é a morte de policial no estado de São Paulo. Só me atualiza, Adriana, são 10 policiais mortos desde o início do ano, é isso? 10 mortos, 4 no domingo e em Campinas foram 3 de novembro até agora. Quer dizer, em novembro nós tivemos aquela ação no Itatinga com um policial morto, possivelmente porque alguém queria roubar a moto dele. Depois a ação que vitimou o soldado Mazinho no dia 11 de dezembro, né, do ano passado. Aliás, na mesma região violenta que registrou mortes nesse fim de semana, e no último domingo nós perdemos um outro policial militar que estava com familiares em um posto de combustíveis quando foi abordado. Aliás, não foi abordado, né, numa situação lá ele percebeu que o posto estava sendo assaltado, tentou se defender e conter o criminoso, acabou baleado de forma fria, nem armado ele estava, e foi baleado, executado. Nessa imagem que a gente está vendo aí, uma imagem terrível, né, e que retrata essa violência que tem acontecido e, infelizmente, está se tornando rotina, né, de uma realidade que a gente não quer ver e não aceita. Eu não aceito, a Adriana não aceita, a sociedade não pode aceitar, porque são homens da lei, né, homens que, infelizmente, assim como os cidadãos, são vítimas da falta de leis mais duras, da impunidade, e que, infelizmente, reina nesse país por falta de vontade dos nossos políticos, por falta de vontade dos nossos governantes. Essa imagem é a imagem do domingo, né, naquela região ali da Rui Rodrigues, numa ação covarde desses criminosos que tiraram a vida de um policial. Mas nós temos outra imagem, pode com a minha aqui enquanto isso, né, porque nós temos outra imagem. Essa imagem exclusiva aqui da Band é do dia 11 de dezembro de 2013. Você está vendo lá, 2 criminosos chegam, o soldado Mazinho está dentro do carro dele, em frente a essa lanchonete. É a região do Vista Alegre, aqui em Campinas, lá próximo dos diques. Aliás, também outra região atingida pela onda de violência do último final de semana. O policial é rendido pelos criminosos. Você percebe ali que um dos criminosos abre a porta, vai contra o policial policial se defende, tenta resistir à ação do criminoso, e é o instinto do policial. O policial é treinado para isso. Quando ele é covardemente atingido por um disparo de uma arma de fogo e os bandidos fogem lá correndo e a pé pela rua do bairro. Esse é o cidadão, né, que foi flagrado nas imagens. Esse aí é o cidadão flagrado nas imagens. É um negócio terrível, um negócio chocante e que mostra, né, que não é só o cidadão, aquele, né, o jornalista, o médico, a dona de casa, né, o pedreiro, aquele que anda no dia a dia que está sujeito à violência que assola o nosso país e a nossa região, não. Os policiais também estão sendo vítimas da violência numa escalada, olha, sem precedentes, sem precedentes. Pode ter certeza que o estado de São Paulo é o estado onde mais se mata policial nesse país. No ano passado nós tivemos muitas mortes de policiais. Quantos, Adriana, morreram no ano passado? Nós tivemos 106 mortes. 106 mortes de policiais, alguns em confronto, mas a maioria deles vítima, né, da violência premeditada, perseguidos, mortos por criminosos que encomendaram a morte desses policiais. Bom, Adriana, a nossa ideia de te trazer aqui é porque nós sabemos que há uma luta em andamento nesse momento para que esses casos todos sejam esclarecidos, até para que o sentimento de impunidade não prevaleça. O sentimento de impunidade é perigoso. Por quê? Porque distancia o cidadão do Estado, porque o cidadão perde a confiança no Estado. Quando perde a confiança no Estado, o cidadão começa a tentar agir por meios próprios, e aí, infelizmente, surgem episódios em que a violência é tratada com violência, né, a tal da justiça pelas próprias mãos, e é isso que a gente não quer ver, é esse descontrole que não é saudável, muito pelo contrário, pode destruir a nossa sociedade. Qual é que é a luta de vocês? O que vocês têm
feito. Eu sei que ao longo dos últimos dias, inclusive, o próprio secretário de Segurança Pública do Estado foi interpelado por vocês. O que o secretário já disse? Que resposta vocês tiveram diante desse quadro? 10 policiais mortos no estado de São Paulo desde o início do ano, 3 aqui em Campinas desde novembro. Esse ano nós tivemos essa morte terrível do policial covardemente desarmado, morto nesse posto de combustíveis lá na Rui Rodrigues. Bom, em primeiro lugar, nós queremos deixar claro que a Comissão dos Direitos Humanos dos Policiais de São Paulo zela e preza por qualquer vida. Todas as vidas são importantes. O que não dá mais, Rodrigo, é que a gente vê todos os dias, quase que hoje é dia 15 de janeiro até agora, na primeira quinzena, nós tivemos 10 mortes, quase uma por dia de policial. Então dá essa impressão de que morrer, ser policial e morrer é uma coisa normal. Então, quando o agente de segurança acaba sendo vítima também, né, de toda essa criminalidade, a situação fica um pouco difícil. Então, o que nós pedimos para o secretário de Segurança ontem? Que também disponibilize todo esse aparato do DHPP, né, para que os crimes praticados contra os profissionais de segurança pública, contra os policiais militares em especial, que sejam apurados com rigidez, que seja informado para nós quantos bandidos praticantes desses crimes foram presos, né? E também pedimos o apoio para que o secretário apoie o projeto que está em andamento, que nós vamos impetrar, para que torne hediondo o crime cometido contra os profissionais de segurança pública. Que, aliás, isso já devia ser, cláusula pétrea da Constituição brasileira há muito tempo. Infelizmente, parece que os governantes não quiseram fazer isso porque tinham medo, né? Tem muito safado aí, infelizmente. Os caras não querem valorizar a justiça, a polícia, que de repente podem ser vítimas aí da justiça no bom sentido, eu estou dizendo. Agora, Adriana, o que aconteceu? O que deu de errado para que, infelizmente, me parece, essa é a impressão que eu tenho, o Estado perdesse essa mão, né, a condução da coisa, do assunto de segurança pública, e mais do que isso, o que deu de errado e fez com que houvesse essa explosão de violência no nosso Estado? Primeiramente, a certeza da impunidade. As nossas leis hoje acabam sendo muito frouxas, né? O policial, às vezes, passa horas e horas no DP prendendo um meliante e à noite, antes mesmo de terminar o flagrante, ele já está na rua. Então, e amanhã ele está praticando de novo, né? Então, há a certeza da impunidade. Em segundo lugar, que eu acho que se brinca um pouco de segurança pública. Segurança pública é um conjunto de fatores que não é só responsabilidade do Estado, é também do cidadão, né? Que precisa deixar, né, de inverter os valores, porque hoje, quando qualquer policial aborda para a segurança da sociedade o indivíduo, há essa impressão que o policial está sendo truculento, invadindo direitos, e na verdade essa parceria da sociedade com a polícia é o que vai realmente dar o poder de polícia para os policiais. Então eu acho que se perdeu ao longo desses anos todos, né, o conceito real de segurança pública. Então teria que ter uma reestruturação geral, né, que segurança pública vai desde a iluminação de um bairro, né, até policiais bem pagos, psicologicamente aptos para exercer a função, e de uma sociedade que enalteça a polícia. Eu digo isso todos os dias aqui no nosso Brasil, gente. A polícia precisa ter a confiança da sociedade, a sociedade precisa confiar na polícia, e é só essa somatória que vai fazer, né, com que o lado bom vença o lado do mal, o lado do crime. Agora, assim como existe jornalista vagabundo, safado, assim como existe médico pilantra, assim como existe juiz pilantra, é possível que tenhamos desvio na polícia, Adriana. Existe essa possibilidade? A própria corporação tem essa consciência? Bom, nós trabalhamos com humanos, né? E a polícia não foge disso, apesar de muitas pessoas acharem que os policiais não são humanos, né? Eles só não são humanos para ter direitos como cidadão, mas eles são humanos. Então há essa possibilidade. Agora, assim, no mínimo, subestimar a inteligência dos policiais. Que policial queria, fardado de coturno, anunciar sua polícia vir matar você? Não, eu tô fazendo essa pergunta aqui, a Adriana já está entrando no assunto, por quê? Porque estão atribuindo, né, pelo menos em uma das linhas de investigação e naqueles apontamentos feitos por testemunhas, né, que a ação criminosa que vitimou 14 pessoas com 12 mortos no último fim de semana
teria sido uma armação de uma espécie de grupo de extermínio, né? Um esquadrão da morte patrocinado ou integrado por pessoas ligadas à polícia. São informações que testemunhas deram, né? E pessoas ouvidas aí deram. É possível que isso tenha acontecido? Se isso aconteceu, o que você pensa sobre isso, Adriana? Se for provado, depois de todas as investigações que nós acompanharemos de perto, com certeza os responsáveis serão punidos. Nós não acreditamos nessa possibilidade. Nós acreditamos que isso seja, sim, uma guerra de facções, né? Uma limpeza diária por tráfico, por qualquer outro motivo, que está sendo imputado na conta da polícia. Porque se fosse uma represália quanto à morte do soldado Arides, isso teria acontecido quando mataram o sargento Conejo no ano passado, ou o Mazinho agora. Por que só agora? E também, todas as vezes que antecede o ano eleitoral, é isso que a gente vê, né? Um massacre, com uma sensação de desestabilizar a segurança pública e dar sensação de insegurança na população. Então são vários fatores também que nós levamos em consideração. Bom, nós estamos ouvindo aqui muita gente, porque vocês não ouvem a polícia, por que a polícia não fala? Porque infelizmente os policiais militares, devido ao regime militar, são proibidos de omitir opinião, proibidos de falarem aqui na tela. Tenho certeza que existem corações de policiais agora apertados, né, muitos deles assistindo aqui ao Brasil Urgente, querendo falar, querendo botar para fora o que estão vivendo na rua, no dia a dia, né? E eu respeito muito os policiais e por isso nós trouxemos hoje a Adriana aqui, para que a Adriana possa ser porta-voz desse sentimento, já que a Adriana, né, acaba, de uma certa maneira, ouvindo no dia a dia esses policiais, Adriana. Agora, eu vou fazer uma pergunta, você se sinta à vontade para responder. O policial hoje, ele está se sentindo pressionado? Por baixo, a impunidade, né? Desse lado aqui tem impunidade, tem um crime cada vez mais organizado, tem uma sociedade completamente prejudicada. Em cima, a gente sabe, pressões que vêm políticas do comando, falta de estrutura, há uma pressão contra o agente policial. Isso pode estar fazendo com que o policial, de uma certa maneira, até se desoriente na sua atuação, que é uma atuação que ocorre sob estresse, né, sob forte emoção. O cara está armado diante de um bang-bang em que o bandido está de fuzil, o policial está de pistola. Isso acontece, o policial está se sentindo pressionado? Tanto está que eu vou te responder com duas mortes que ocorreram antes de ontem, 2 policiais que se suicidaram, um no 24 Batalhão I e um no 44 Batalhão M, na região metropolitana. Os policiais estão realmente pressionados, né? Estão realmente numa linha de combate, né? Sem escudo. Na verdade, nós vemos, de todos os lados que nós vemos a situação atual, o policial é a linha de frente, né? Quer esteja como protetor, quer esteja como vítima. Então, essa situação nos preocupa muito. Na verdade, estão na tampa. Nós vemos hoje o limite. É o limite. E esse limite é muito perigoso, até para que, né, a sociedade possa se sentir segura. Quem está seguro primeiro também é o policial, né, que é o defensor da nossa sociedade. Bom, infelizmente, né, são 10 policiais mortos desde o início do ano, 3 policiais mortos desde novembro, deu um por mês. Um em novembro, outro em dezembro, outro em janeiro, aqui em Campinas. Policiais mortos, né, diante de ação criminosa. Tem o caso aí do policial Mazinho, Felipe Pereira? Tem aí a reportagem, é da Andréa Marques, não é não? É da Andréa Marques. O policial, ele parou o carro em frente a uma lanchonete, né? Os 2 bandidos chegaram, imediatamente anunciaram um assalto. O policial tentou se defender, ao tentar se defender, um dos bandidos agarrou o policial, houve uma luta. Naquela luta, vaso ruim não quebra, é um negócio terrível, né? O bandido levou a melhor e o outro comparsa covarde, atirou contra o policial militar. Deixa eu ver a reportagem, olho na notícia. Para trás ficaram o terço e as marcas de sangue. Segundo as primeiras informações da polícia, Mazinho Pereira dos Santos, de 41 anos, passava por esta rua no Jardim Vista Alegre, quando 2 homens abordaram o PM. Um deles percebeu que ele estava armado e atirou.
A vítima foi socorrida para o Hospital Ouro Verde, mas não resistiu. A polícia já investiga o caso. Uma das hipóteses é que Mazinho Pereira dos Santos foi vítima de latrocínio, roubo seguido de morte. O policial estava de férias e, segundo testemunhas, vendia toalhas no bairro. Os criminosos fugiram. Nestas imagens conseguidas com exclusividade pelo Brasil Urgente, é possível ver um dos acusados com a arma do policial. Até agora, o revólver não foi encontrado. O velório reuniu familiares, amigos e oficiais da Rocan. A despedida de Mazinho Pereira dos Santos foi marcada por muita emoção e pelo silêncio sobre o caso. Ninguém quis falar com a imprensa. Essa é uma das mortes, infelizmente, né, e que precisam ser esclarecidas o mais rápido possível. E esse é o vídeo exclusivo obtido pela Band, né, e que mostra os dois criminosos, dois covardes abordando o policial e praticamente executando o policial. Né, praticamente executando o policial. Adriana, eu penso que o esclarecimento dessas mortes tem que ser imediato, porque são as mesmas pessoas que estão matando esses policiais, estão matando o cidadão no dia a dia. Com certeza. E eu, você e todos nós somos vítimas, né, de uma política de segurança pública que está provado não ser eficiente. Então, enquanto os nossos agentes de segurança estão receosos, a população está aí nas ruas, né, clamando por segurança, sem a certeza de ter. Bom, fica aqui, né, a mensagem de que esses casos também precisam ser esclarecidos. A Adriana deixou claro aqui. Né, tem policiais mortos em Campinas, queremos o mesmo empenho nesse esclarecimento. E se tiver alguém envolvido aí, né, na tropa, algum policial, alguém que se intitula policial, que seja punido, né, diante desse último registro de violência aqui em Campinas, seja punido ao rigor da lei, o que não dá para aceitar a violência. Não dá mais para aceitar a violência. Adriana, obrigado pela participação aqui no Brasil Urgente. Salomão, obrigada. E conte conosco aqui, porque a defesa do policial é a defesa da sociedade, né? Você falou em política de segurança pública, e eu estou cansado de blá, blá, blá. Estou cansado de blá, blá, blá. O secretário de Segurança Pública, Fernando Grela Viana, veio umas 3, 4, 5, 6 vezes aqui para Campinas, mas só falou até agora. Só falou até agora. Ó, o que foi dito não saiu do papel, ou quando saiu do papel não resolveu absolutamente nada. Agora tem mais uma história aí, porque são 5 milhões de reais que vão ser adicionados ao orçamento da Secretaria de Segurança Pública de Campinas esse ano. O valor extra foi conseguido por meio de convênios firmados em 2013. O dinheiro deve ser aplicado na compra de viaturas, modernização do treinamento, entre outras coisas. Isso não é oportunismo, não, Felipe Pereira? Eu tenho essa impressão. Nós tivemos um caso terrível aqui em Campinas. Aí os caras veem, nós vamos investir. Tinha que estar investindo lá atrás, ó, para prevenir. Agora que as mortes ocorreram, que as famílias choram os seus mortos. Deixa eu ver a reportagem. Olho na notícia. Os recursos do governo federal chegaram no momento oportuno. Os 4 milhões de reais incluem 24 novas viaturas, entre carros, motocicletas e vans. 3 micro-ônibus também estão previstos. Reforço ainda no armamento não letal, como 450 sprays de pimenta e 150 armas de choque. Quase 700 mil reais serão destinados a novos uniformes. Atualmente, a Guarda tem 60 viaturas. Todas elas serão equipadas com um tablet. A comunicação entre os grupos se torna mais ágil, inclusive junto com a própria Polícia Militar. Eu acho que você trabalhar com o homem, tecnologia e informação, você trabalha em favor da segurança e não propaganando mais violência. Para 2014, a Secretaria de Segurança Pública de Campinas tem um orçamento previsto de 76 milhões de reais, 17 milhões a mais do que o do ano passado. Os novos investimentos devem somar. Eles são os primeiros recursos liberados pelo governo federal desde 2008 para a pasta. Com os 3 convênios assinados, vão ser adquiridas mais 60 câmeras de monitoramento. O município conta com 362. A localização ainda não foi definida, mas há possibilidade de algumas serem instaladas nos terminais rodoviários. Sobre a chacina ocorrida na região do Ouro Verde, a administração pretende manter o policiamento ostensivo naquela área até que a normalidade seja estabelecida. A prefeitura ainda disponibilizou a assistência psicológica para os parentes das vítimas.
A polícia é para proteção do cidadão. Então, qualquer desvirtuamento de conduta que teve ou que possa ter existido, ele não pode ser confundido com a corporação como um todo. Se aconteceu algo de errado, tem que ser punido, mas a polícia precisa ter a confiança da população para que ela possa desenvolver o trabalho dela. Bom, tomara que surta efeito, né? Tomara que surta efeito. Agora, ficar no blá 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 também, tá todo mundo cansado de blá blá blá. Todo mundo cansado de blá blá blá. Essa onda de violência aqui em Campinas desafia as forças policiais. Está todo mundo empenhado na tentativa de esclarecer. O que aconteceu? Houve um grupo de extermínio, tem um esquadrão da morte aqui na nossa região, ou tem briga entre criminosos, tem uma quadrilha disputando o território da outra. O crime organizado está tão organizado, e o próprio crime eu acho que já perdeu o controle dos seus limites. Sabe por quê? Porque é muito dinheiro. Né? O tráfico de drogas rende dinheiro pra caramba, num estado ausente que deixou, sabe, chegar nesse ponto, O próprio crime, pelo jeito, também perdeu o controle. A repórter Karina Rica conversou com 2 pessoas, tem experiência em segurança pública, o diagnóstico é preocupante, os comentários ajudam a gente a entender um pouco esse cenário aqui no nosso estado. Olho na notícia. Para este especialista em segurança pública, a falta de investimentos na polícia e a sensação de impunidade levaram a essa situação. Porém, o episódio pode ir além do descaso. Uma força-tarefa investiga a possibilidade da participação de policiais militares nos crimes, já que horas antes, um PM foi morto logo depois de abastecer o carro. Desde outubro, dos 4 latrocínios registrados, 3 tiveram como vítimas policiais. Essa não foi a primeira chacina registrada na cidade. No ano passado, 4 pessoas foram assassinadas por homens encapuzados em um bar. Os crimes aconteceram 4 dias após a morte de um cabo da aeronáutica em um bairro vizinho. O especialista acredita que com punições mais fortes, a criminalidade reduziria, que de 70% a 80% dos presos são reincidentes. O sistema judiciário teria que ser aperfeiçoado no sentido de que o cidadão de bem ele tem que sentir a sensação de segurança. E o cidadão que anda no descaminho, ele tem que sentir o poder punitivo do Estado, para que esses fatos não ocorram. Em Campinas, apenas 15% dos casos de homicídio são apurados e somente 1/3 vai para julgamento, sendo que 70% das pessoas são condenadas. Este juiz acredita que o problema vai além da sensação de impunidade. Enquanto nós estivermos enfrentando esse problema da criminalidade da violência, da falta de paz social, simplesmente com o sistema repressivo, com o sistema penal, nós estaremos enxugando gelo, nós estaremos adotando procedimentos paliativos. A questão da violência social está inserida num problema de estrutura, de contexto social muito mais amplo, muito mais profundo, que precisa ser enfrentado. Põe de novo a sonora do Dr. Torres aí, que é um juiz dos mais respeitados. Eu sou fã do Dr. Torres. Eu acho que o Dr. Torres é um homem, primeiro, ele tem uma proximidade muito grande com a sociedade, e sempre imprimiu no trabalho dele essa proximidade. Não adianta você ter justiça distante do cidadão, muito pelo contrário. E esse é um dos homens em quem a gente pode exemplificar essa proximidade da justiça e sociedade. Olha o recado que esse homem, que é um homem que tem anos de experiência, julgando crimes terríveis na vara do júri aqui em Campinas, gente que mata por pura maldade. Olha o recado que esse homem dá. Olha o recado que esse homem dá. Põe aí de novo, olho na notícia. Enquanto nós estivermos enfrentando esse problema da criminalidade da violência, da falta de paz social, simplesmente com o sistema repressivo, com o sistema penal, nós estaremos enxugando gelo, nós estaremos adotando procedimentos paliativos. A questão da violência social está inserida num problema de estrutura, de contexto social muito mais amplo, muito mais profundo, que precisa ser enfrentado. Tem tudo a ver com o que a gente está dizendo aqui, é o combate à impunidade, leis que efetivamente funcionem e que, no momento em que são aplicados, deem condição para que as pessoas, no retorno à sociedade, possam conviver normalmente nessa sociedade, investimento na educação, respeito às forças que executam a lei.
Porque como é que você vai exigir que a população, por exemplo, respeite um policial se o próprio policial não é respeitado pelo Estado? Como é que faz? Como é que faz? Fica o recado, né? Fica o recado. Ontem, em entrevista coletiva, a Polícia Civil confirmou que a Polícia Militar... Confirmou não, estou investigando. Estou investigando se a polícia teria omitido dados sobre 2 sobreviventes daquela chacina ocorrida no último fim de semana. O que teria acontecido é o seguinte: 2 pessoas baleadas sobreviveram e essa informação só chegou à Polícia Civil, né, depois de 48 horas. A Letéia Rodrigues traz a fala da polícia. Olho na notícia. A Força-Tarefa se reuniu para esclarecer supostas contradições na investigação da chacina, que ocorreu em Campinas na madrugada da última segunda-feira. Durante a entrevista coletiva foi confirmado, além dos 12 mortos, há 2 sobreviventes que só foram identificados ontem. De acordo com o diretor da Polícia Civil, os crimes teriam sido ocultados pela Polícia Militar. A Polícia Civil somente ficou ciente desses fatos. Inclusive, este boletim de ocorrência acabou de ser registrado nesse momento pelo setor de homicídios. A Polícia Civil, em nenhum momento, teve conhecimento. O próprio policial militar que disse que, por acúmulo de serviço, não foi apresentado. Então, a própria versão da Polícia Militar, que não do comando, mas do policial que apresentou. Um dos sobreviventes está em coma. Alisson tem 23 anos e foi baleado com 3 tiros. O crime teria acontecido no Parque Vista Alegre. O outro sobrevivente, que teve a identidade preservada, tem 22 anos e está fora de perigo. Ele segue internado no Hospital das Clínicas da Unicamp. O jovem teria sido baleado no Jardim Xangai, também com 3 tiros. A vítima, que não tem passagens pela polícia, foi ouvida pelo delegado Devanir Dutra na tarde de ontem. Esta vítima também, ela foi alvejada na madrugada do domingo, só que ela foi alvejada por 2 ocupantes de motocicleta. Segundo o diretor do DEINTER 2, o quebra-cabeça está sendo montado, mas até o momento nenhuma hipótese foi descartada. Algumas informações importantes estão sendo preservadas para não atrapalhar as investigações. Muitas diligências que nós estamos mantendo o sigilo para que as investigações não sejam prejudicadas. Nós fizemos várias solicitações e, da forma do possível, começaram a ser atendidas. Existe realmente agora, como a gente fala, o tabuleiro do xadrez, o quebra-cabeça, está sendo montado, né, pela doutora Elizabeth, que está aqui ao meu lado, pelo delegado seccional, pelo promotor de justiça, que acompanha os depoimentos, e algumas coletas de provas de campo. Nós estamos fazendo análise das câmeras daquela região. Em 3 dias foram ouvidas 18 testemunhas, entre elas os guardas municipais que atenderam as ocorrências entre domingo e segunda-feira. Até as gravações das chamadas da população foram solicitadas. A polícia ainda espera os laudos das cápsulas e estojos que foram apreendidos nos locais dos assassinatos, que devem ajudar no esclarecimento dos crimes. Tem muita coisa ainda para fazer, mas o mais importante é que nós já temos uma visão global do que aconteceu na noite de domingo e na madrugada. O Departamento de Homicídios não está buscando autores, culpados, melhor dizendo. Nós estamos buscando autores de um crime. E de um crime que houve uma comoção e que eventualmente pode deflagrar até uma situação maior de violência, o que nós não queremos que ocorra. A preocupação da doutora Sato é uma preocupação. Essa mulher é impressionante, a qualidade do serviço que ela presta à nossa sociedade é impressionante. É mais do que competente a doutora Elizabeth Sato, conhece muito, já investigou muitas chacinas, muitas mortes, inclusive de repercussão. O recado que a doutora Sato deu ali é o seguinte: nós não estamos querendo condenar ninguém, nós queremos buscar quem fez o crime e tirar essas pessoas de circulação o mais rápido possível, esclarecer o mais rápido possível. Sabe por quê? Para evitar uma guerra. Para evitar uma guerra. Seja polícia contra bandido ou seja bandido contra bandido. É para evitar guerra. Evitar que outras mortes aconteçam, que o sentimento de vingança tome conta da nossa região, né? Seja polícia contra bandido, bandido contra polícia, ou seja contra bandido.
bandido contra bandido. Né? Esse foi o recado que a doutora Sato deu ali para a gente. E certamente o esclarecimento rápido é fundamental, fundamental. Aliás, a nossa equipe voltou hoje para o bairro Vida Nova, né, para mostrar como é que ficou a situação do bairro depois dos crimes. Tem gente querendo até ir embora, hein? Tem gente que nem lá no bairro que está querendo ficar. A reportagem da Andréa Marques e também do Sérgio Doreto, deixa eu ver, olho na notícia. O bairro que leva vida no nome ainda enfrenta o luto. Nas ruas, nos muros, nas páginas dos jornais. Hoje, 4 dias depois da tragédia, nossa equipe percorreu os bairros da região do Ouro Verde. No Vida Nova, conversou com moradores e viu de perto o drama de uma comunidade que ainda tenta encontrar um sentido oposto ao da violência. O clima tá muito tenso, tá? Ainda tá, o pessoal tem aquele toque do Record que dá 10 horas da noite, não tem mais ninguém na rua, todo mundo chocado ainda. Os moradores já começam a se organizar, querem uma resposta das autoridades. Nas camisetas estão as fotos das vítimas e o pedido de justiça. A população pede socorro, né? Foram 12 mortes em apenas 5 horas. Só no Vida Nova, 5 jovens morreram. Um deles era Diego. Dentro da casa dele, a família se reveza no drama. As fotos do rapaz tentam acalentar o sofrimento. A dor é muito grande, eu tô ultrapassada, eu não como, eu não durmo. Todos os lugares que eu entro aqui, eu tô vendo ele. Então é muito duro. Eu sei que nada vai trazer os meninos de volta, mas a gente só pede justiça para outras mães que não esteja passando o que as 12 mães estão passando. Os sentimentos até parecem se misturar. Dor, saudade e revolta caminham lado a lado. E eu espero que quem fez também vai pagar. Não vou descansar enquanto essas pessoas não pagar, porque cada um tem que pagar pelo que fez. E a senhora vai encontrar forças mesmo na dor para lutar até o fim? Mesmo na dor vou encontrar força, porque além do Diego ainda tem mais 4. As roupas, o time preferido, as fotos. Parece que tudo está à espera de alguém que não vai mais voltar. Porque ninguém está acreditando que ele se foi, né? O crime aconteceu entre a noite de domingo e a madrugada de segunda-feira. Os criminosos traçaram o mapa e o perfil das vítimas antes de agir. Homens entre 17 e 30 anos da região do Ouro Verde. Moradores fazem acusações contra a polícia. Quem viu falou que foi. Quem viu falou que ele estava fardado. De acordo com a Polícia Civil, a Polícia Militar não esteve na cena do crime, que foi vigiada pela Guarda Municipal após o comunicado do SAMU. Eu gostaria de saber com as autoridades responsáveis se a Guarda Municipal tem autoridade para pegar as cápsulas que foi deflagrada. Eu vi lá eles pegando. Antes da perícia chegar, não tinha nem polícia, era só a Guarda Municipal e a ambulância no local. E a Guarda Municipal estava com a lanterna pegando as cápsulas que foi disparada já. Quase 100 horas depois dos ataques aos jovens, os moradores tentam voltar à rotina. Mas a história foi marcada com sangue e está difícil de esquecer. Há policiamento em alguns pontos dos bairros. Mesmo assim, a comunidade está com medo. Vítima direta do drama, este homem perdeu o filho para a violência. Já está de malas prontas para sair do bairro, que foi palco da tragédia, e faz um desabafo. Ficou difícil, né? Para qualquer um, independente de ser aqui ou outro bairro, de alguém que também perdeu os familiares dessa forma violenta, cruel. Ficou a mesma coisa, o mesmo vazio para todo mundo, para todas as famílias, né? Tem um casal aí que perdeu 2 filhos. Então é a mesma coisa. Acho que é inacreditável que isso tenha acontecido. Porque as pessoas estão aí para proteger as autoridades e não para fazer o que foi feito, né? Insegurança, dor e medo, mas não é só isso. Quem enfrenta o drama encontra forças para pôr um ponto final na história de violência. Tá precisando de paz, segurança. A gente só pede paz. Vida Nova pede paz. Vida Nova pede paz. O que nós queremos é paz, sem dúvida nenhuma. Queremos paz, sem dúvida nenhuma. Ah, mas estão ouvindo aí os familiares de pessoas que eventualmente tinham envolvimento com crime. Dos 12 mortos, tinha 8 com passagem pela polícia, tinha gente que usava droga. Gente, todo mundo me conhece aqui, sabe que
Por mim, quem anda à margem da lei tem que ir para a cadeia. Tem que ir para a cadeia. Agora, cadeia é uma coisa. Responder à lei é uma coisa. Passar por um julgamento aos olhos do Estado é uma coisa. Agora, você vai e executa a pessoa sem dar chance de defesa, né? Pode executar inocente. É isso que é inaceitável. É isso que é inaceitável. Quem comete um crime tem que ser punido, é fato. Mas a punição precisa respeitar o mínimo da regra. O mínimo da regra. Senão a gente joga a Constituição brasileira no lixo e vamos embora. Vamos pro vale tudo, sabe? É isso que precisa ser colocado. E ontem a informação mais surpreendente dessa história toda, primeiro que a Polícia Militar teria omitido o registro de outras 2 vítimas, né? Vítimas que sobreviveram aos ataques. E Andréa Marques e o Sérgio Doreto conversaram com exclusividade com a família de uma dessas pessoas que sobreviveu aos ataques na região do Ouro Verde. É exclusivo com a nossa equipe aqui no Brasil Urgente. Olho na notícia. Em meio à tragédia de 12 mortes, um alívio de uma mãe que não precisou enfrentar o luto. O filho desta mulher é uma das vítimas que escapou com vida das chacinas que marcaram a história de Campinas. O médico falou que foi sorte dele ter escapado. Ele escapou, ele nasceu de novo, o médico falou. O rapaz está internado no Hospital de Clínicas da Unicamp. Ontem, a polícia colheu o depoimento dele e de uma outra testemunha que também sobreviveu. A mãe conta que 2 homens com os rostos cobertos abordaram o rapaz e fizeram ameaças. Depois, dispararam contra ele. Ele estava no dia que vinha vir de a pé. Quando chegou aí na Baixada, ele saiu 2 caras de moto e deu os tiros. Falei assim, vamos acabar com isso também. E ele não estava inocente sem saber. Aí onde é que eles começaram a atirar e deu 4 tiros nele. Vários tiros atingiram o jovem, mas ele conseguiu escapar e ainda pedir socorro. Ele correu na moita e aí vinha passando um homem de carro, pediu para socorrer ele, até no terminal Ouro Verde. Aí socorreu ele, deixou ele lá e perguntou se ele tinha alguma passagem. Ele não tem passagem. E aí o homem socorreu, falou se ele devia droga. Ele falou que não devia, que ele apenas, quando ele tinha dinheiro, ele fumava. Quando não tinha, ele não fumava. Segundo a mulher, o jovem estava no DIC 5 e passava pelo Parque Vista Alegre, onde um outro rapaz foi assassinado. As mortes também emocionam quem viu o filho sobreviver da tragédia. Qual é a mãe que não vai sofrer por causa de um filho, né? A mãe pode ser uma mulher de rua, mas o filho é filho, é sangue da gente. A senhora, o filho da senhora nasceu de novo, a senhora também? Nossa, eu nasci de novo, né? Porque, pelo amor de Deus, né? É isso que nós estamos colocando aqui e o coração da mãe fala nesse sentido, né? Tem problema, o filho tem problema? Tem problema. Envolvido com droga, já se envolveu com crime. Mas a maneira de punir quem anda à margem da lei não é sair matando, não é sair, né, com um grupo atirando em todo mundo. Para punir tem que respeitar o que prevê a lei. Tem que respeitar o que prevê a lei. Né? E está aí o desabafo dessa mãe falando com exclusividade aqui com o Brasil Urgente. Ela é mãe de um dos sobreviventes, né, dessas chacinas que assolaram a nossa região no fim de semana. Olha, é mãe sofrendo, é família indo embora, é gente que não sabe como é que vai ser daqui para frente, porque os sobreviventes têm medo também. Os sobreviventes também têm medo. Quem é que vai garantir proteção para esses sobreviventes aí? A polícia precisa garantir proteção aos sobreviventes. Então, tudo isso preocupa e preocupa bastante. Agora, não fosse por isso só, hein? Parece que a onda de violência se espalhou aqui pelo interior, pelo menos é essa a informação. Além de Campinas, outras cidades também estão experimentando a dura realidade da violência que cresce nesse ano de 2014. Em Piracicaba, 5 pessoas foram baleadas ontem à noite. Pode vir comigo aqui, Ney. E olha, se 2014 está começando assim, como é que vai terminar? Será que vai terminar para a gente? Lucimeire Ramalho traz os detalhes. Olho na notícia. Hoje de manhã ainda havia muito sangue espalhado pela rua João Batista de Toledo, onde o crime aconteceu.
Mesmo baleadas, as vítimas correram para fugir dos criminosos. Uma cápsula deflagrada ficou jogada no chão. A população assustada acompanhou o trabalho dos peritos. Quer dizer que ele não pode andar de noite na rua mais. Perigoso a pessoa chegar e balear a pessoa e morrer sem saber o que está fazendo. Policiais civis também permaneceram na área durante toda a manhã. A sequência de tiros aconteceu pouco antes das 4 horas da madrugada. 3 pessoas foram alvejadas. De acordo com informações de familiares das vítimas, 2 homens e uma mulher, todos maiores de idade, estavam sentados na calçada quando um carro passou e atirou várias vezes. Esse homem é parente de uma das pessoas atingidas pelos disparos e foi chamado às pressas minutos depois do crime. Muito sangue, desesperado, gritando por socorro. E a gente chamando o Chabu, ligando para ver se vinha correr ele, que não tinha só ele. Um dos tiros que veio da rua acertou este portão de zinco. A lata ficou com um buraco. Depois disso, a bala percorreu um espaço até a porta do quarto. Fez também uma marca aqui no local. A bala atravessou esta porta de madeira e atingiu uma adolescente que dormia nesta cama. O rapaz pediu ajuda para o irmão que dormia no mesmo cômodo. Assustada, a avó do garoto contou como foi o socorro do neto. Aí ele pegou o menino daqui, foi lá em cima, falou, vó, me leva no pronto-socorro? Foi o que você fez. Tá machucada, eu tomei um tiro, vó. Daí ele levou lá e eu falei, eu não posso levar você, mas vou ali na rua, vou pedir socorro para a ambulância vir buscar você. No bairro vizinho, o Tatuapé 2, outro homem de 34 anos que estava conversando com alguns amigos, também foi baleado durante a madrugada. De acordo com uma testemunha, os começaram nesta esquina onde algumas marcas ficaram no muro. Antes de cair, a vítima correu cerca de 50 metros até chegar neste ponto, onde se apoiou no carro e foi socorrido pela moradora. Ela afirma que ouviu pelo menos 7 tiros. Quando eu levantei, abri a janela, ele estava vindo correndo da outra esquina para cá. Todo sanguentado, ele sentou aqui na frente da minha casa. Eu peguei e liguei para a ambulância, aí eles vieram. Por volta das 5 horas da manhã, um ônibus foi incendiado por moradores na mesma rua onde o crime aconteceu. A empresa de transporte coletivo interrompeu a operação por cerca de 2 horas. Todos os baleados foram levados para 4 hospitais da região. Os 4 homens permanecem internados, mas não correm risco de morte. A única mulher atingida está em estado grave na Santa Casa de Piracicaba. O caso foi registrado no 3º Distrito Policial da cidade. A Polícia Civil só deve falar sobre o caso nesta sexta-feira. A polícia ainda não fez uma relação entre essas vítimas de Piracicaba e as vítimas aqui de Campinas. Essa relação ainda não existe. Agora, o crime aconteceu de maneira diferente, porque aqui em Campinas atiraram para matar. Lá em Piracicaba foi estranho, porque atiraram para machucar, não foi para matar. Não foi uma execução, parece que foi um recado. Parece que foi um recado, né? Quem estaria por trás dessas mortes? É o que a polícia tenta esclarecer agora em Piracicaba, com o empenho do trabalho da Polícia Civil, né? A tentativa de esclarecimento. Mas nós estamos falando aqui a violência está avançando. Campinas, agora Piracicaba. Quem será a bola da próxima vez aí, hein? Quem será a bola da vez no dia de amanhã? Cara, é duro, hein? Como é que você volta? Você não sabe se você vai voltar vivo para casa, quem vai te pegar no meio do caminho. É terrível, meu camarada, é terrível. Pode vir comigo aqui que nós vamos colocar um ponto final no Brasil Urgente para Campinas e região, porque está chegando Datena para todo o Brasil, Datena que inclusive repercute essa história vivida pelo interior do estado de São Paulo, em especial por Campinas e pela nossa região, com essa onda de violência. Para você, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. E tá aqui, olha, 2 carros pegam fogo após queda de um fio elétrico, aliás, a chuva, a energia comprometida por causa da chuva. O negócio está terrível. Amanhã a gente está de volta às 4:20 da tarde. Tchau para todo mundo.